sobre essa questão do Mendonça, tá? E aí a gente talvez consiga, talvez não, com certeza, porque o Kiko tem uma capacidade didática muito boa, né? Tá puxando o saco do chefe. Não, as críticas que devem ser feitas, a gente se faz crítica uns aos outros, a gente quase se mata nos bastidores, mas aquilo que a gente tem que elogiar, a gente elogia, tá? Então, deixa eu colocar uma fotinha aqui para ilustrar para vocês. Olha só que bonito, né? Olha só que bonitinha essa foto. Que maravilha, hein? Coisa. Um amigo meu diria coisa mais amor. Isso aí, exatamente isso aí. Vamos ao texto do Kiko Nogueira, então, para a gente estar todo mundo alinhado nessa mesma pauta. Vamos ficar todo mundo alinhado aqui. Então o Kiko diz assim: a mídia está tentando transformar André Mendonça no novo Joaquim Barbosa ou no novo Sérgio Moro. Ele já está na capa da Veja como seus antecessores. Então aqui o Kiko está trazendo uma evidência, né? O modus operandi e a publicização começam a andar de mãos com um passado não muito distante. Na CNN, cujos donos têm negócios com Daniel Vorcaro do Banco Master, conforme revelado por Vinícius Segala aqui no DCM, a bajulação do ministro terrivelmente evangélico tomou conta de uma conversa mole. Thaís Herédia se embrenhou pela psicologia do Supremo Tribunal Federal, dando o costumeiro cacete nos demônios Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Aspas para ela, tá? Nós estamos tratando aqui da soberba do Toffoli e do Alexandre de Moraes. O André Mendonça tem uma personalidade diferente, até em função da religião, tem outro comportamento. Já trouxeram aqui o Deus acima de tudo, né? Já trouxeram o Deus acima de tudo. Ele pede para as pessoas saírem da sala porque ele quer se dedicar a orações, completou William Vac, citando sua própria coluna do Estadão, mas ele não é arrogante, afirmou Caio Junqueira. Vamos repetir essas aspas do Vac. Ele pede para as pessoas saírem da sala porque ele quer se dedicar a orações. E aí? Né? Isso é uma definição de superioridade moral? Se dedicar a orações? É isso? Sim, de acordo com o Vac, aconteceu o seguinte: homem de profunda convicção religiosa, o ministro André Mendonça teria imediatamente se recolhido em orações ao saber que fora sorteado como novo relator do caso Master. Vocês vão lembrar, logo lá no início que o Mendonça assumiu o Supremo, ele falou dentro da igreja presbiteriana, onde ele é pastor coadjutor, ou seja, ele não é titular. Ele disse que faria sempre aquilo que Deus dissesse para ele que deveria ser feito. Ou seja, pelo visto, o que rege as decisões do ministro do Supremo não é a Constituição brasileira, tampouco o Código de Processo Penal, mas sim o toque do Espírito Santo. Ele se sente tocado pelo Espírito Santo e Deus revela para ele como que deve ser feito as decisões, né? Ou seja, é realmente um juiz de Deus e não um juiz que esteja ali em defesa da Constituição. Talvez a Constituição dele seja a Bíblia, e se a Constituição dele for a Bíblia, ou seja, quando um Estado ele é regido por um compêndium de escrituras dito sagradas, nós não temos um Estado de direito, nós temos um fundamentalismo ou um Estado teocrático, né? Então, vamos adiante. Mário Sabino, no Metrópolis, disse: notícia suplementar ao Viçareira. O ministro teria dito a interlocutores que o caso Master é definidor de como ele será considerado pela posteridade. E é salutar que alguém no Brasil ainda se preocupe com o que pensam os pósteros. Na inacreditável Gazeta do Povo, Deltan Dallagnol não se conteve em seu júbilo. Aspas para o Deltan.
Mendonça derrubou todas as decisões de Toffoli que amarravam a Polícia Federal e a CPMI do INSS, a qual também havia se debruçado sobre o máster. Moraes e Toffoli, que até poucos dias atrás comandavam o alcance e o fluxo das investigações, perderam o sono com seu pior pesadelo se concretizando. Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui, né? E o Kiko foi muito competente em trazer na coluna dele recortes dos mais diversos meios jornalísticos e com os mais diversos nomes, inclusive jornalísticos ou colunistas, no caso da Dallagnol, que é colunista da Gazeta do Povo, né? Vamos ver como é que isso está se armando. Exaltou a retidão de Mendonça e referenciou o WAC e a cena da oração. Declarou: é esse o perfil do magistrado que agora conduz a investigação mais importante da história recente do STF. Humilde, temente a Deus, técnico sério, sem blindagens e sem protecionismos, declarou. Estão construindo a ideia de um semideus, né? É daí para baixo. Daqui a pouco Mendonça estará recebendo algum prêmio das mãos dos marinhos e sendo convidado para chá com bolacha vencida na ABL de Merval Pereira e Quejandos. Já virou santo, diz o Kiko Nogueira. Se Deus quiser, vai lembrar do que está em Provérbios 26, 28 a respeito dos puxa-sacos. A língua falsa odeia os que ela aflige e a boca lisonjeira provoca a ruína. Essa é a coluna de Kiko Nogueira sob o título Deus acima de todos, Mendonça acima do STF, como a mídia fabrica um novo Sérgio Moro. Perfeito, tem que dar os parabéns a Kiko Nogueira pelo texto e pela forma que isso foi construído dentro, está, na verdade, ainda sendo construído dentro desses meios da mídia hegemônica, né? Exatamente isso. Vamos adiante. A Leda Leão disse: terrivelmente evangélicos e amigo íntimo de Toffoli escolheram junto aras. O Cândido disse dedicar a orações durante o expediente. Exatamente isso, meu cara. Exatamente isso que tu viu. Exatamente isso. A Paty Andrade lembra que a Bíblia é a constituição dele, ou seja, isso é uma teocracia, não é uma democracia de maneira alguma, porque não é pautada pela laicidade do Estado, e sim pela preservação das escrituras, né, sagradas. Aqui Messias diz que quer um ministro terrivelmente macumbeiro, né, talvez a gente estivesse precisando, ao menos para equilibrar, porque o ideal seriam os terrivelmente laicos, né, mas, enfim. Quem mais que está chegando por aqui? Vamos ver, a Inês Oludê, o cara já blindou caro para não ir falar na CPMI e impediu a PF de investigar. O que mais que nós temos? São 12h31, nós já vamos chamar para cá o Paulo Loyola em instantes, que já está nos nossos bastidores. Eu só quero colocar aqui o chat em dia, a nossa leitura, e quero pedir para vocês que sigam contribuindo, né, gente? Sigam contribuindo, são 12h31, nós não temos praticamente nada de contribuição e precisamos muito a ajuda de vocês. A Inês Oludê disse, Kiko viu isso antes de ser parido. Exatamente. Kiko Nogueira trazendo uma bela reflexão para a gente neste sábado de 21 de fevereiro de 2026, agora sim, com 12h32, com mais de 2.000 pessoas nos assistindo neste momento. Nós vamos trazer para cá o estrategista político Paulo Loyola nesta manhã de sábado. Vem para cá, Paulo, como é que tá, meu caro? Tudo bem? Tá no mudo. Tá mutado. Estranho que para mim não aparece mudo, mas eu não te ouço. Oi,
pessoal, e aí, conseguem me ouvir? Oi, agora eu consegui ouvir. Tu consegue mexer um pouquinho a câmera só para pegar um pouco, centralizar um pouco mais? Peraí. Preciso mudar a câmera aqui, peraí. Um segundo. Só para alinhar um pouquinho mais. Aí, perfeito. Tava na câmera errada. Ah, tá. Agora está perfeito. Boa tarde, Paulo. Obrigado por atender o nosso convite aí nesse, vamos dizer, nesse carnaval estendido que a gente está vivendo aí no Brasil. E, Paulo, eu quero começar conversando contigo, por mais que possa ser uma questão já repetitiva, mas é uma questão que se renova todos os dias, se atualiza todos os dias, que é o potencial desta pauta do Banco Master nessa largada de um ano eleitoral, sobretudo agora com o Mendonça, né, à frente dos trabalhos como um ministro terrivelmente evangélico e sendo elogiado de forma efusiva pela mídia hegemônica. Já recebeu grandes elogios na CNN, grandes elogios no Metrópolis, grandes elogios na Gazeta do Povo, evidentemente. Então, já começa aí uma parte da mídia a blindar o Mendonça, transformando ele numa grande figura. A Thaís Herédia, por exemplo, da CNN, né, disse então que nós tratamos aqui da soberba do Toffoli e do Moraes. André Mendonça tem uma personalidade diferente até em função da religião, ele tem outro comportamento. Então, eu queria te ouvir sobre essa pauta aí, se essa mídia pode acabar transformando isso efetivamente numa lava-jato e transformando o Mendonça numa espécie de Sérgio Moro ou até de Joaquim Barbosa. Mais uma vez, obrigado pela tua presença, meu caro. Boa tarde, pessoal. Bom demais estar aqui. Meu agradecimento mais uma vez aí ao pessoal do canal. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelo carinho de sempre. Vou começar pelo fim, Viaro. Não vejo potencial para se tornar uma lava-jato por uma razão distinta daquele caso, que a gente tem envolvimentos, no caso Master, que estouram muito a bolha política tradicional, né? Então, você tem ali enrolados o Ibanez, governador do Distrito Federal. Você tem enrolado o Cláudio Castro, que usou mais de $1 bilhão de dinheiro dos aposentados do Rio de Janeiro para investir no Banco Master. Você tem o próprio Tarcísio, que recebeu aí 5 mil, foi o maior doador da campanha do Tarcísio, foi o cunhado do Vorcaro. Você tem a Igreja Lagoinha, com algumas conexões muito fortes, ou seja, você tem muito mais gente da direita envolvida nisso do que qualquer outra coisa. Para além disso, tem uma outra questão interessante da gente analisar, que é o fato do Mendonça, sim, ter sido abraçado, mas apesar dele ter sido nomeado pelo Bolsonaro, o Mendonça ele foi um preço que o Bolsonaro pagou ao Centrão no período para manter um mínimo de governabilidade ali. Lembrando que Bolsonaro tinha péssima relação com o Congresso, então a nomeação de um ministro, principalmente que tivesse base ali mais evangélica, ele teria mais aceitação e daria mais governabilidade ao governo Bolsonaro. Em função disso, não vejo aí essa possibilidade de se criar um lawfare contra a esquerda, no sentido do Banco Master, pela quantidade de gente da direita envolvido nesse processo.